Estamos no ar, Renato. Tamo no ar. Durante a semana ele me assiste. Eu até falei para ele, você faz uma pipoquinha, né? Tem que ser uma coisa, né? Mais... Então, nós estamos falando que o príncipe Frederico III, né? Que não, ele não veio a se tornar protestante, mas ele defendia que Lutero tinha o direito de se expressar. Né? Ele via que o que Lutero estava fazendo era algo correto, então ele deu salvo-conduto, ele pediu ao imperador, o rei do Império Sacro Germânico Romano, né? Que na verdade era praticamente a Alemanha da época, né? Ele pediu então para que o imperador desse o salvo-conduto para ele, para que ele pudesse ir até o local para prestar esse esclarecimento, esse julgamento, porque se não fosse dentro do território alemão, ele correria o risco de ter que ir a Roma, e chegando em Roma ele poderia até ir, mas não voltava, né? Fatalmente ele seria condenado à morte como um herege. Na Dieta Uniformes, então, ele... Ô Rony, será que você consegue dar o play aí? Semana passada a gente não viu esse vídeo, vamos ver se rola. Dentro do próprio PowerPoint, não dá play fora, dá play na minha tela. Cadê a sua seta? Aí, dá um clique aí. Mas acho que só tá aí pra você. Autor desses livros. Eu sou. Vamos ouvir o som, né? O que escreveu? Não posso negar meus olhos como diferente. Aí que tá carregando. Tá carregando, beleza. Bom, na verdade, assim, o que ele diz é o seguinte. Não vai passar. Eu falo aqui realmente. Solta o nome. Ó, atenta. A informática ajuda, mas às vezes também. Bom, deixa. O inquisidor diz assim para ele: Lutero, você reconhece que esses livros são seus? E aí ele diz: sim, eu reconheço, que eram vários livros. Ele não estava sendo levado lá por causa das 95 teses apenas. Ele estava sendo levado lá devido às suas obras. E aí ele pega e fala assim: Lutero, você renega tudo isso que você escreveu? Aí ele diz: isso eu não posso fazer. Eu não posso renegar isso que eu escrevi, porque cada coisa que eu escrevi é diferente uma da outra. E existem coisas que eu escrevi aí que são as bases do cristianismo. Por exemplo, aí está falando a respeito de Jesus ser o Filho de Deus, de Jesus ser o Salvador, de tantas coisas que nem vocês que estão me julgando vão dizer que são contra. Como é que eu vou renegar então as minhas obras todas? Eu estaria negando o Evangelho inteiro, né? Então aí diante dessa circunstância, né? Então eles insistiram para que Lutero negasse, e foi aí que eu até falei, né? Ele falou que ele não iria contra a sua própria consciência.
Ele estava assinando então sua própria sentença de morte, porque fatalmente ele seria condenado. Ele sai então de Formes e está seguindo o seu caminho com mais algumas pessoas. E lembre-se que ele tinha o salvo-conduto. Ele tinha esse documento, era uma carta magna, algo que ninguém poderia ir contra. Mas de repente então ele é interpelado por alguns cavaleiros mascarados, né? E ali, quem sabe os companheiros dele ali falavam, é agora, não foi oficialmente ali no meio do julgamento, mas agora fatalmente eles vão levar ele embora, porque encapuzaram ele também, cobriram o rosto dele e levaram para o meio do mato, deixando os seus companheiros para trás. Todos acharam então que o Lutero havia morrido, espalhou-se então a notícia, mas na verdade tudo isso foi uma jogada do próprio nobre, né, Frederico III, para salvar a vida de Lutero, né? Então Frederico III, né, que era duque da Saxônia, escondeu, né, Lutero então no castelo, né, e ali deu todos os recursos para que Lutero pudesse então continuar o seu trabalho. Dentre uma das obras que Lutero fez, né, que foi decisivo naquele momento, foi a tradução do Novo Testamento para o alemão. O Novo Testamento foi escrito originalmente em alemão. O que você acha, Marquinhos? Você acha que Jesus falava alemão? Alles gut? Nein? Não. O Novo Testamento não havia sido escrito em alemão, tá certo? O Novo Testamento havia sido escrito em grego, porque era na época de Jesus, na época dos apóstolos, aliás, era um idioma que era mais falado entre os reinos ali, até o próprio Império Romano chegou a usar o grego também. Era o inglês da época, né? Da época dos apóstolos. No entanto, Jesus falava com seus discípulos em hebraico. O que vocês acham? Aramaico, exatamente. Foi Wagner. Pois é, rapaz. Jesus não falava com seus discípulos em hebraico, ele falava em aramaico. Por que ele não falava em hebraico? O povo não falava hebraico. Devido a muitos anos de cativeiro na Babilônia, eles só falavam a língua dos babilônicos. Quando Jesus falava hebraico, todo mundo boiava. Na cruz ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, em hebraico, Deus meu, né, por que me abandonaste? E ali eles falaram, ele deve estar chamando Elias, né? Eu ouvi alguma coisa de Eli, alguma coisa parecida, né? Então, na verdade, estava falando Deus meu, né? El é Deus, né? Todo nome termina com El, tem Deus alguma coisa, né? Por exemplo, eu escolhi o nome do meu filho, Daniel, né? Deus é o meu juiz, né? O Senhor é o meu juiz. Então, o Novo Testamento escrito, então, no grego, ele foi traduzido para o latim, depois veio a ser a língua oficial romana, e a Bíblia só tinha em latim, que era a Vulgata de São Jerônimo. Mas a tradução que Lutero fez não foi em cima da Vulgata, foi em cima dos originais. Tá certo? Traduziu primeiramente o Novo Testamento e depois chegou então a Bíblia completa. No castelo de Wartburg, ele traduziu apenas o Novo Testamento. Como o alemão não tinha, então, regras gramaticais definidas, porque existiam mais de 200 dialetos desse idioma, que era considerado um idioma grosseiro, um idioma bárbaro, um idioma não culto. Não é hoje em dia que você chega uma pessoa, você fala alemão, tal, você vai falar que a pessoa é chique, mas na verdade naquela época era um idioma grosseiro, tá certo? Então ele teve que adaptar
assim fizesse. E aí eu fiz a pergunta semana passada, qual a ligação entre o castelo de Wartburg e a igreja evangélica Ramá? O pastor Sérgio, semana passada, deu uma das explicações que encaixou direitinho, né? Que, na verdade, o que significa Ramá? Lugar alto. E o castelo de Wartburg fica no lugar alto também. Não é só isso. Porque em Wartburg, Lutero não somente traduziu o Novo Testamento, mas ele compôs hinos de louvor. E ali pode-se dizer que foi o primeiro hino protestante, então vamos parafrasear, ou seja, o primeiro louvor evangélico que se conhece, foi criado por Martinho Lutero, que era Castelo Forte. Esse hino também tem uma ligação com a nossa igreja, porque foi o hino que tocou na formatura. O pastor se formou junto com o pastor Silvio. Confirmou. Foi o hino que tocou na formatura dos pastores, e o pastor Silvio gosta muito desse hino. Ou seja, o primeiro hino que Lutero escreveu. Vocês adoram falar que eu gosto de hino velho? Vocês adoram falar que eu gosto de antigueira? O primeiro hino evangélico que se tem notícia do século XVI, na verdade é o pastor de vocês que gosta. Eu também gosto, né? Então o hino, ele tem a mesma métrica, a mesma melodia de que o Lutero cantava há 500 anos atrás. Quem não conhece, eu vou cantar um trechinho aqui. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, por fúria persegue Satanás com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos impedidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo poderá
que Deus dá aos seus servos, como ele se sentia ali protegido, né, naquele castelo. Ele sabia que o castelo, que era um castelo forte mesmo, era o Senhor, né? E é o que eu sempre digo, né? Às vezes você pega ali uma música que canta-se hoje, quando for o mês que vem, ele está falando, esse hino já está batido, né? Esse hino já é antigo, esse aí já não rola mais, não vou cantar esse não, ninguém mais gosta, né? E aí você pega um hino desse que tem 500 anos, e ainda se canta em muitas igrejas aí, né? Como tem quanto tempo que foi a formatura, pastor? Foi 94. 94, tá certo.
95 Teses e uma porta lisinha, bonitinha, ele não fez vandalismo, tá? Aquilo ali já era um local próprio para se colocar e divulgar alguma notícia. Mas em 1717, né, devido às guerras que tiveram, elas se queimaram, né? Aí então a igreja luterana decidiu então gravar, na época, as 95 teses na porta de bronze e fizeram então as 95 teses escritas ali. Quando alguém for viajar para a Alemanha, procurar a cidade de Wittenberg, que é bem pequenininha a cidade, né? Vocês vão achar a catedral de Wittenberg lá, que é uma igreja luterana, e está lá as 95 teses todas talhadas ali durante muito tempo. Né? E olha só que coisa, Rony, pode voltar, peraí, você só vai dar um clique aqui. Esse não é vídeo, esse é áudio, não é possível que não passe. Olha só o que aconteceu. Semana passada eu estava falando do Lutero, que eu já tinha dado uma introdução para vocês a respeito da gramática, da importância de Lutero. E eu fui trabalhar domingo passado. Estava no meu carro ouvindo CBN, porque de vez em quando eu gosto de ouvir notícia, aquela coisa toda. É mentira, eu ouço pra caramba, eu ouço muitas notícias. Mas aí, um autor de livros infantis que é formado pela PUC vai dar uma notícia e eu falei, eu fui lá no podcast e baixei, dá play, põe a seta no meio do slide e que vai sair o som. Isso, aí. Vocês são ele, Ilan Brema e Ilan, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Bom, vamos falar a respeito de um assunto muito importante, né? Um recorte, um retrato sobre a leitura aqui no Brasil. Como é que os nossos jovens estão lendo, hein, Ilan? Então, saiu a quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura, que é realizada pelo IBOP, né, por encomenda do Instituto Pro Livro, e tem alguns dados muito interessantes comparativos da quarta edição. Então, por exemplo, Petra, em 2011, os leitores representavam 50% da população. Em 2015, que é essa última pesquisa, sobe para 56%. E desses 56%, cada pessoa lia por volta de 4,96 livros por ano. Só que tem uma questão, né? Desses 4,96 livros por ano, 2,8 são por vontade própria. Vontade própria. Então, a gente já começa falando isso. Alguns dados, outros também bem interessantes para poder refletir. A pesquisa fala que 44% da população não lê. E 30% nunca comprou um livro. E daqueles que leem, nós notamos que 50% de leitores, uau, que coisa maravilhosa, 56% agora. Aí tem que, de novo, tem que ir atento na pesquisa e olhar outros dados interessantíssimos. Adivinha, Petra, qual é o livro mais lido da população? Não tenho ideia, Ilan. Eu vou te falar, a Bíblia. Olha, A Bíblia é o best-seller absoluto de todas as pesquisas. Isso é muito interessante, muito porque, olha, deixa eu falar uma coisa. No século XVI, século XV, século XVI, a igreja, ela controlava o acesso ao texto, né? A Bíblia, que era o texto principal que existia. Então, os fiéis, a maioria absoluta era analfabeta, e quem controlava a interpretação das escrituras, quem fazia essa ponte entre o texto e o povo, o filho das pessoas, era o clérigo, né? Era a igreja. Com a reforma protestante de Lutero, trouxe uma coisa revolucionária, que foi o seguinte: nós fiéis podemos ler por conta própria a Bíblia. Não precisamos de intérprete, não precisamos do clérigo, precisamos ter na sua casa a Bíblia. E juntamente com isso, veio uma outra revolução na Alemanha, que é a prensa gráfica de Gutenberg. Então ele cria a reprodução da Bíblia de uma forma, né, assim, exponencial. Então as pessoas que tinham Bíblias assim, escritas à mão, guardadas nos mosteiros, vão ter Bíblia tudo que é canto. E isso traz a grande revolução humana, né? Milhões de livros sobre isso, aos textos, que é o quê? Para você ler a sua Bíblia na sua casa, e não mais o clérigo ler para você, só para você precisa aprender o quê? A ler e a escrever. Então traz a revolução da educação, da alfabetização, isso traz também da ciência, da abstração. A gente pode pensar em muitas criações, muitas pessoas que através disso precisam escrever outras coisas, ler outras coisas. Então a gente está um pouquinho atrasado. Esse conceito há 500 anos. Então, você falar muito, né? Eu acho a Bíblia tem textos maravilhosos, escrevi já pontos antigos, bíblicos, coisas maravilhosas, mas fazer essa progressão dos textos, das escrituras,
fundamental. Essa pesquisa ela faz esse raio-x e faz a gente refletir muito sobre isso. A Bíblia é o livro mais lido como era lá na Idade Média, no Renascimento. Então, começar a coisa mais democrática. A pesquisa perguntou, Petra, para professores qual tinha sido o último livro que eles leram. E 50%, Petra, 50% responderam nenhum. Nenhum. Só isso é assustador. Assustador. E 22% a Bíblia. Como a gente já falou sobre a Bíblia, esse texto, como isso faz parte da vida das pessoas. Então, esse escritor, que na verdade foi formado, né, na Universidade Católica, vai reconhecer a importância que Lutero teve para o seu tempo. Se hoje em dia nós temos aí, vou chutar o balde, tá? Hoje em dia nós temos pessoas no metrô aí lendo Zíbia Gasparetto, por exemplo, né, com o seu livrinho na mão, ou o que quer que seja, né? Isso só se tornou possível também por conta desse homem, Lutero. Tá? Tudo que se tem de livro hoje em dia, lembre de Lutero. Por quê? Porque com Lutero, ele não somente, a prensa poderia ter morrido se não fosse Lutero. Porque Lutero traduziu o quê? A Bíblia. E a Bíblia, ele trouxe então uma vontade, uma sede das pessoas aprenderem a palavra de Deus. Aquilo ali no século XVI fomentou. Não, a Bíblia é a salvação, a Bíblia é a palavra de Deus, eu preciso aprender a ler. Porque não adiantava somente traduzir, ele fez com que as pessoas se interessassem em serem alfabetizadas para poder ler o texto bíblico. Então a Bíblia foi o primeiro livro impresso por Gutenberg e o primeiro livro que todo mundo queria aprender para poder lê-la. Tá certo? Então se hoje em dia as pessoas leem qualquer coisa, um romance policial, sei lá o quê, o precursor foi Lutero. Tá certo? Era isso que o jornalista estava falando. Ele não é evangélico, nada, ele só estava falando que as pessoas fomentaram a leitura por causa de Lutero. Então a importância que ele teve, definiu a gramática alemã e fomentou a alfabetização e a vontade de poder ler por causa do texto bíblico. Né? Então, dá-se aí então a devida importância ao reformador. Não sei se. Vamos ver até onde a gente chega na Suíça. O que acontece? Essa então foi um breve resumo aí sobre a reforma protestante na Alemanha. Da Alemanha, então, a reforma protestante alcançou as fronteiras e chegou-se então na Suíça. Na Suíça nós vamos então rapidinho falar sobre Ulrico Zwinglio, que foi sacerdote católico, iniciou seus estudos sobre o Novo Testamento não baseado no que Lutero escreveu, mas um outro homem chamado Erasmo de Roterdã. Ele questionou o jejum da quaresma e ele fala: por que eu não posso fazer um churrasco na Semana Santa? O que tem a ver? Né? Naquela época já tinha então essa ideia, né, que o Zwinglio falava. Questionou o celibato, ele não somente questionou o celibato, como ele se casou. E ele dizia que a salvação era pela graça. Isso hoje em dia para nós é óbvio, mas naquela época a salvação vinha através da obediência aos sacramentos, às ordenanças que a Igreja Católica tinha. Questionou então, ele enfatizou a autoridade das escrituras somente, e não dos escritos papais. O sacerdócio universal, que eu já falei várias vezes aqui, né? Sacerdócio universal que cada crente, cada um que aceita Jesus tem o Espírito Santo. Isso é importantíssimo, porque se você não tem o Espírito Santo, como você vai orar? Como você vai falar diretamente com Deus? Né? A Bíblia diz que é o Espírito Santo que intercede por nós, e não somente o sacerdote, mas o sacerdote universal, ou seja, qualquer crente que se converte tem o Espírito Santo. Atacou então o primado do Papa, ou seja, a primazia, a preferência que o Papa tinha como sendo o vigário, o Filho de Deus, né? E ele acabou influenciando a cidade de Zurique, na Suíça,
foi radical, né? E agora o personagem chamado João Calvino, não sei quando você ouviu falar de calvinismo. Tem que dar risada. Eu não vou falar de calvinismo aqui, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Todo mundo sabe que eu sou calvinista, mas eu não vou falar de calvinismo. Não é segredo, mas tudo bem, vai. Ele nasceu na França, em Lyon, né? Estudou direito, mas depois se converteu, né? A data não se tem certeza de como foi a conversão dele, né? Dizem então foi em 1533. E ele foi para a Suíça. E lá ele escreveu então aos 27 anos as Institutas da Religião Cristã. E estava tendo na época de uma guerra para a dominação ali do Império Sacro, do Império Romano, germânico, entre o Charles V e Francis I. Ele precisava fazer uma viagem, ele não queria passar por Genebra. Na verdade, o destino dele era Estrasburgo. Mas para fugir daquela guerra ali, ele foi obrigado então a passar por Genebra. Chegando em Genebra, ele encontrou um outro pregador chamado Guilherme Farel. O Guilherme Farel era um pregador assim tão light, né, que ele era conhecido então como o Elias da Reforma da França. Você tem ideia como o homem era linha dura. Ele era pregador, evangelista, ajudou a difundir a reforma em Neuchâtel, em Berna, Genebra, Valde, na Suíça e na França. Ele preparava missionários. Quando o Calvino então passa por Genebra e conhece o Farel começa a falar: rapaz, você tem que me ajudar aqui nesse lugar. O pessoal está carente do evangelho aqui. E eles estão sedentos, eles estão vindo até mim. Eu não tenho recursos aí para poder fazer sozinho. Eu preciso de ajuda e tal. E aí o Calvino fala: legal, olha, Deus abençoe. Eu vou estar orando por você, vou estar orando pelo seu ministério, mas eu tenho que seguir aí o rumo, né? Eu só passei por aqui para poder cortar caminho, né? Na verdade, eu quero um lugar, o Calvino diz assim: eu quero um lugar somente para ficar tranquilo e terminar os meus estudos. Não quero saber de encrenca, não quero saber de problema nenhum.
vocês podem esmagar estas mãos, podem cortar fora estes braços, podem tirar fora a minha vida, meu sangue é de vocês, podem derramá-lo, mas jamais me forçarão a dar as coisas sagradas ao profano e a desonrar a mesa do meu Deus. Para vocês eu não sirvo. Para vocês eu não sirvo. Dentre essa e outras coisas, né? Então eles mandaram que Calvino saísse de Genebra. Ele vai para Estrasburgo, na Alemanha, onde era inicialmente o plano dele. Mas a cidade começa a desandar tudo de novo. E aquela semente que havia sido plantada, as pessoas começam todas a cair em pecado, começa a aumentar a prostituição, o roubo, e tudo vai caindo de novo, né? Então Guilherme Farel manda mensagem e fala assim: rapaz, volta, eu sei que te mandaram embora daqui, mas volta para cá, volta para Genebra. E ele retorna para Genebra então Genebra ficou conhecida como a Roma protestante. Ela conseguiu se tornar uma cidade pura aos olhos da humanidade. Tá certo? Hoje em dia, onde são os maiores bancos? É na Suíça? Pois é. Dizem, né? Fala assim: você está presta outro de um irmão. Eu larguei o vidro aberto, a máquina não subiu. Eu achei que tinha subido. Você está pensando que você está na Suíça? Né? É uma coisa que o pessoal muitas vezes fala. Você está pensando que você está na Suíça? Por quê? Hoje em dia a Suíça não é mais aquela Suíça do Guilherme Farel e do Calvino, mas a semente cultural já foi plantada. Quando se precisou fazer então a criação da sede da ONU, fizeram aonde? Na Suíça. Tudo isso foi devido à semente plantada por esses protestantes. Tá certo? A sede da FIFA também era na Suíça, mas deu problema, né? Essa aí já é outra coisa. Então, tornou-se então a Roma protestante, né? Roma no sentido de sede, Genebra. Eles tiveram uma conduta radical, excommunharam os hereges, né? E fizeram ali a fundação da Universidade de Genebra. John Knox, que foi um outro informador da Escócia, vai dizer que ali era a mais perfeita escola de Cristo desde os dias dos apóstolos. A Universidade de Genebra ainda está de pé e em 1909, né, quando completou 350 anos da Universidade de Genebra, eles fizeram então o chamado Muro dos Reformadores, tá lá na cidade de Genebra, um muro alto, uns 3 metros e pouco. No meio desse muro, então, está lá Guilherme Farel, João Calvino, Teodoro de Beza, que foi quem assumiu o lugar do Calvino depois, e John Knox. Em 2002 eles gravaram quem? Não está aqui, mas o muro é grande, o muro é extenso. Esse aqui é o meio do muro, essa aqui é essa parte aqui. Tá? Tem lá, em 2002 teve outro aniversário, uma data comemorativa, e eles gravaram então Pedro Valdo, lembra dos valdenses? Gravaram John Wycliffe e John Hus também. Então ali ficou conhecido como o Muro dos Reformadores. Aconteceu então que chegamos às 9h30 e nós vamos, semana que vem, no nosso próximo encontro, falar a respeito do dia de São Bartolomeu na França. Explicar por que a Suíça então chegou-se então a ser um país protestante muito forte, mas mais propriamente dito à parte, na Suíça se fala italiano, se fala alemão e se fala francês. O lado francês foi um lado que foi mais atingido então pela reforma protestante. Tá? Mas se o lado francês, o Calvino inclusive era francês, se todos os falantes do francês eram pessoas que foram atingidas então pelo protestantismo, por que não a própria França veio a se tornar então um país protestante? Porque não deu certo na França. Isso foi devido muito por causa do massacre do dia de São Bartolomeu. Aconteceu esse fato histórico. E esse fato nós vamos ver na semana que vem. Se você chegar atrasado, você vai ficar sem saber. Aí eu sugiro que você
ficando, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, possa, assim, meu Pai, fazer com que isso não saia das nossas mentes, ó Pai, da nossa memória, ó Pai. A maneira como os teus servos ali, ó Pai, lidaram com o povo ali naquela época, Senhor, de maneira enérgica, ó Pai, com seriedade, ó Pai, com tantas mortes que ocorreram, ó Pai, aqueles homens, ó Pai, estavam, Senhor meu Deus, semeando, ó Pai, a semente, ó Pai, da igreja evangélica no mundo, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, jamais, ó Pai, esquecer disso, Senhor. Que a tua igreja evangélica ramal, ó Pai, possa, Senhor meu Pai, se inspirar, ó Pai, nesses fatos históricos, ó Pai, que aqui foram apresentados, ó Pai. Abençoa a tua igreja,